Imagine você comprar um videogame novo, um PlayStation 5 ou até mesmo o mais recente Nintendo Switch 2 e ter apenas como opção de jogos os jogos que vêm na memória do console, nada mais. Se você quisesse trocar de jogos, ter um outro tipo de jogo, ou você teria que comprar um outro videogame, ou ter que esperar sair uma nova atualização daquele console, no caso, um novo aparelho com jogos diferentes. Ou talvez mais genéricos, ainda lembrando os jogos do primeiro console que você comprou. Isso pode soar um pouco estranho, pode parecer estranho aí, mas isso foi uma realidade lá na década de 70, onde os consoles eles vinham apenas com os jogos na memória. E por que eu estou falando isso para vocês? Bom, hoje eu quero mostrar para vocês a história de um grande cientista da tecnologia, um cientista chamado Jerry Lawson, que revolucionou o modo como nós consumimos os jogos e o modo como nós consumimos também os videogames. Vamos conferir juntos agora a história de Jerry Lawson. Para contar como tudo começou, precisamos voltar no tempo, na década de 70. Apesar do conceito videogame, entre aspas, ser novo na época, parecia um produto promissor e já muito explorado desde o início da sua existência. Um novo modo de entretenimento nascia e encantava pela interação, com botões e pixels se movimentando de um lado para o outro, numa tela preta e branca. Mas existia um problema: muitas máquinas de games arcade possuíam apenas um jogo, e muitos desses jogos eram apenas variações de um game chamado Pong, criado anos antes. Até mesmo os poucos consoles de mesa, que mais pareciam um controle gigantesco ligado numa TV, tinham jogos que muitas vezes eram apenas versões genéricas do famoso Pong. Foi então que surgiu uma figura que iria revolucionar o mundo dos games. Seu nome, Jerry Lawson, um engenheiro negro nascido no Brooklyn, lá nos anos 40, que tinha um sonho e se inspirava em um cientista negro lá da era da escravidão dos Estados Unidos, no final do século XIX, o George Washington Carver, que inclusive eu pretendo trazer um conteúdo exclusivo sobre este grande cientista. Carver teve um papel muito importante, inspirando o pequeno Lawson e o guiando em seu sonho de se tornar um grande cientista. Desde muito pequeno, Lawson já se interessava por eletrônica e ainda na infância montava rádios, desenvolvendo seus próprios circuitos eletrônicos e consertava outros aparelhos como rádios e TVs. Ele era incentivado pela sua mãe a estudar e se dedicar, e ainda mais dentro desse contexto social dos Estados Unidos na época, marcado principalmente aí pela segregação racial e pela luta pelos direitos civis da população negra no país. Lawson sabia que precisava mais do que talento e dedicação para alcançar o seu sonho. Assim que concluiu o ensino médio, Jerry inicia o curso de engenharia elétrica no Queens College, que faz parte do City University of New York, encontrando poucas oportunidades dentro da universidade, logo abandona o curso, mas isso não o impediria de seguir o sonho de se tornar um grande cientista. Jerry passou a infância, juventude e o início da vida adulta se dedicando à eletrônica, se tornando um prodígio através de muito estudo e prática. Lawson conseguiu empregos técnicos altamente qualificados, algo jamais imaginado e difícil para qualquer pessoa sem formação, e ainda mais para um jovem negro no país que oferecia pouquíssimas oportunidades de trabalho e estudo, não muito diferente dos dias de hoje. Em 1970, Jerry Lawson ingressa na Fairchild Semiconductor, no Vale do Silício, uma empresa pioneira na criação de microprocessadores. A cultura de inovação da Fairchild foi tão influente que ajudou a moldar o próprio ecossistema tecnológico da região, que mais tarde daria origem a empresas como a Apple do Steve Jobs. Essa mentalidade inovadora das pessoas que trabalhavam ali na região foi decisiva para o surgimento do Vale do Silício, como conhecemos nos dias de hoje. Lawson iniciou sua carreira na Fairchild como engenheiro de aplicações de campo, testando os microprocessadores, os chips da empresa em dispositivos eletrônicos dos clientes que a empresa atendia. Foi em um desses serviços que Lawson encontra uma máquina arcade de Pong,
ou algum game semelhante ao Pong, dentro do setor ali mesmo onde ele trabalhava. A máquina servia para a demonstração de chips que eram vendidos para os clientes. Lawson, então, ele desmonta a máquina para entender melhor ali o seu funcionamento, e a partir deste sistema ele cria seu próprio jogo com circuitos TTL e componentes da própria Fairchild. Esse projeto recebeu o nome de Demolition Derby. Ao apresentar o projeto funcional de um jogo feito a partir de um sistema existente dentro da Fairchild, Lawson vai além de qualquer outro engenheiro e desenvolvedor da empresa na época. Com isso, ganha destaque e é promovido a chefe de divisão de videogames da empresa, com mais autonomia e uma equipe dedicada. E a empresa, em total colaboração, Jerry Lawson lidera o desenvolvimento de um novo videogame doméstico que utilizaria ali os microprocessadores já desenvolvidos pela Fairchild, chamado de Fairchild F8, como base do sistema. Esse projeto deu origem ao Fairchild Channel F, lançado em novembro de 1976 nos Estados Unidos. Channel F, the one with all the fun. The Fairchild Video Entertainment System at your larger JCPenney. The home entertainment system that never gets old. Plug in a new video cart and change the fun. Play tic-tac-toe, shooting gallery, or just doodle. Switch video carts and play Desert Fox. Switch again, it's blackjack. Or play the 2 built-in games, Pro Hockey or Tennis Champ. Channel F for fun. The Fairchild Video Entertainment System. Just $169.95. Video card cartridges, $19.95 each. At your larger JCPenney. Pela primeira vez, os jogos vinham em cartuchos e não mais fixos na memória do console, o que possibilitou o desenvolvimento de novos games e o surgimento de estúdios e de uma rede de desenvolvimento muito parecida como a que nós temos hoje, como referência no desenvolvimento de jogos. Aliás, temos hoje foi possível graças a Jerry Lawson e a sua genialidade junto à sua equipe. As principais características desse novo videogame, o Fairchild Channel F, ele possuía cartuchos removíveis, o console altamente programável com uso de microprocessador, algo revolucionário na época, controles com alavanca direcional e botão giratório oferecendo mais interatividade, jogos coloridos, mesmo que simples graficamente, e o som gerado direto no console e não mais pelo cartucho, ou no caso ali, como os jogos eram na memória do próprio videogame. Então ele não possuía um sistema complexo de som. Com o enorme sucesso do projeto, as coisas não poderiam dar errado, não é mesmo? Então, deram errado. Uma sucessão de problemas acabou com o Fairchild Channel F, o novo console da Fairchild. Outras empresas, vendo o potencial comercial do novo sistema de entretenimento, começaram a desenvolver suas próprias versões. A exemplo disso, nós vamos ter aí a Atari com seu Atari 2600. Hoje à noite esta casa está sendo invadida por um inimigo terrível. O Atari Videogame. O inimigo veio com fantasmas, seres extraterrenos, mísseis, androides. Mas a família desafiou sua inteligência e venceu. Alô? É Rádio Patrulha? Vai, filho, agora! Atari Videogame. O inimigo que todos querem ter. O Atari da Atari. A Fairchild Semiconductor era uma empresa de semicondutores, não de entretenimento, e não sabia lidar com marketing ou vender o novo modelo de console. O controle, mesmo com novas funções, não era tão preciso. Os gráficos eram simples, os jogos escassos e muitas vezes pareciam mais testes de lógica. Faltou investimento na campanha para atrair um público gamer da época. Em 1977, a Atari apresenta o Atari 2600 ao mundo e foi um sucesso. Campanha agressiva, jogos com gráficos melhores, controles mais simples e eficazes, títulos como Space Invaders, Pac-Man, Pitfall e Asteroids marcaram a história do console. A proposta do console da Atari era mais popular e acessível. Em 1979, a Fairchild enfrentava problemas financeiros e administrativos. A empresa retorna ao foco
foco nos seus semicondutores e processadores, abandonando de vez o projeto do Channel F. Com cortes e demissões em áreas pouco rentáveis, como a própria área de videogames da empresa, Jerry Lawson deixa a Fairchild e cria sua própria empresa independente, a Videosoft. Foi uma das primeiras empresas a desenvolver protótipos de jogos para o Atari 2600, mas enfrentou inúmeras dificuldades e nunca lançou um game definitivo. A empresa teve uma vida curta, de 1980 até 1982. Em 1983, ocorre o crash da indústria dos videogames. Não é o Crash Bandicoot, esse é a quebra da empresa dos videogames. E eu vou deixar como uma observação para um próximo vídeo. Crash da indústria dos videogames. Jerry Lawson teve uma carreira brilhante e se tornou um grande nome não apenas no desenvolvimento de um videogame, mas em todo o setor de tecnologia. Ele possibilitou a criação de um novo sistema e um novo modo de consumo e criação de jogos. Após encerrar as atividades da Videosoft, Lawson continuou atuando como consultor técnico em empresas e instituições. Trabalhou em projetos sociais, incentivando jovens negros e latinos a ingressarem no setor de tecnologia. Jerry Lawson foi um pioneiro da indústria dos games. Seu reconhecimento veio tarde, apesar da sua enorme contribuição para a tecnologia. Só nos anos 2000, com o trabalho de historiadores e pesquisadores, ele começou a receber a valorização merecida. Algumas homenagens que Jerry Lawson recebeu após a sua morte. Lá em 2022, o Google fez um doodle em sua homenagem com um minigame jogável. Para quem não sabe o que é um doodle, aquela modificação que o Google faz em sua logo. Então, quando você clicava lá, aparecia o joguinho aí do Jerry Lawson. É possível até mesmo pesquisar no Google para vocês terem uma noção aí como que é o jogo. Foi tema de homenagem em museus de tecnologia nos Estados Unidos. O Ideal Institute Technology possui um laboratório de tecnologia batizado com o nome do Jerry Lawson. Jerry Lawson não só redefiniu o mundo dos games, mas também quem pode criá-los. Esse foi História dos Videogames. Se você gostou, comenta aí, deixa aí teu comentário, curta o vídeo, compartilha aí com o pessoal que não conhecia a história desse grande gênio e o que redefiniu o modo como nós jogamos nos dias de hoje. Vejo vocês no próximo vídeo.